Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos na disciplina Fundamentos Socioculturais da Educação, unidade de aprendizagem 3, as relações entre a escola e a sociedade. E a gente vai falar do Max Weber. Relembrando, em aulas anteriores, nós falamos sobre o surgimento da sociologia dentro da sociedade capitalista, industrial urbana. Falamos que os fundadores da sociologia foram Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber. Durkheim, um pensador conservador, Karl Marx, um pensador revolucionário, Max Weber, um pensador reformista. E, atualmente, na sociologia da educação, um pensador que é bastante influente é o Pierre Bourdieu, que concilia o pensamento dos três pensadores. O Max Weber, ele viveu, ele é contemporâneo do Durkheim e do Marx. Ele é o mais jovem dos três, ele viveu até o início do século XX. Ele se contrapôs a alguns conceitos dos dois pensadores anteriores. Ele se contrapõe à excessiva concepção de imparcialidade e de distanciamento entre indivíduo e sociedade, do Durkheim, e ele se contrapõe ao pensamento revolucionário do Marx, ao propor que a sociologia seja uma ferramenta de militância, de transformação social. Então, ele vai ficar no caminho do meio. O Max Weber, ele vai analisar a sociedade, o resultado, ela é o resultado, percebam a diferença entre o pensamento dele e do Durkheim, das ações sociais. Então, o Durkheim dizia o quê? Que a sociedade ela está pronta e que existem fatos sociais que só formatam o indivíduo. Se o indivíduo sai desse caminho, ele precisa ser corrigido. O Weber vai dizer que não é bem assim. A própria sociedade é o resultado daquilo que os indivíduos fazem, das ações que os indivíduos tomam dentro das relações sociais e os resultados que eles apresentam em relação a essas ações. Então, se o Durkheim discute o conceito principal dele, que é o fato social, ou são os fatos sociais, o Weber vai falar que o conceito fundante é o conceito de ação social ou ações sociais. O fato social, ele é impessoal, ação social, o foco está no indivíduo. Ação social é sempre o resultado da ação do indivíduo na relação com outros indivíduos. Então, nós estamos vivendo em sociedade, somos seres sociais, dependemos uns dos outros, estamos o tempo todo nos relacionando com outras pessoas. A partir dessas nossas relações, nós temos ações. Nós agimos ou não agimos, mas também a ausência de ação é uma ação à medida em que a gente se omite diante de determinadas questões. Então, tudo para ele é ação social. E essas ações sociais, elas refletem, a partir dessas relações que nós temos uns com os outros, a vontade e a subjetividade do indivíduo. Então, diferente do Durkheim, ele coloca o indivíduo no centro da ação, diferente do Marx, ele que coloca a base material como determinante das estruturas sociais, o Weber coloca o indivíduo como o foco central. Essa sociedade, como eu falei, ela é o resultado das ações sociais que ocorrem através das relações sociais.
As ações sociais são a reação, ou são as reações que o indivíduo tem em resposta às ações de outros indivíduos. Então, o outro indivíduo toma uma decisão, toma uma atitude, faz alguma coisa e nós reagimos de uma forma. Essa nossa reação são as nossas ações sociais. E as relações sociais que os indivíduos mantêm entre si, elas dependem da expectativa e da probabilidade. Nós mantemos relações sociais diferentes, com pessoas diferentes ao longo da nossa vida. Elas atendem a expectativas que nós temos, a expectativas que outras pessoas têm e a probabilidades de resultados que essas relações podem nos trazer. A sociedade, né? E aí o Weber ele vai procurar analisar, né? Ele cria a noção, a concepção de tipos ideais, né? A tipologia. Então, ele vai criar modelos através dos quais ele vai tentar analisar a sociedade. E até hoje, vários dos modelos que ele propôs são utilizados na análise da sociedade. Então, através desses modelos, ele vai tentar analisar como é que os indivíduos agem socialmente, né? Quais são os tipos de ações sociais que existem na sociedade. As ações sociais que estão relacionadas aos fins. Então, eu tenho uma ação social porque desejo alcançar alguma coisa. A minha ação social de estudar está relacionada à finalidade de eu querer ter um melhor emprego ou mais prestígio em relação ao grupo no qual eu vivo. Então, a relação aos fins. Esse mesmo exemplo pode ser relacionado aos valores. Eu tenho a ação de estudar, porque na sociedade onde eu vivo, o indivíduo é mais valorizado se tiver ou não determinado estudo, determinada formação. Então, são dois tipos de ações sociais. Existem as ações sociais que são ligadas à tradição. Né? Então, ação social, o casamento, ele está muito ligado à tradição da sociedade. Então, tradicionalmente, as famílias geram os filhos crescem numa determinada idade, os filhos acabam construindo outra família através do casamento, isso na época em que o Max Weber está analisando. Então, são ações sociais em relação à tradição. Sempre foi assim, então eu vou continuar agindo assim. Ou uma ação social em relação a um sentimento. Então, eu fui a um show e eu gostei muito, muito da apresentação daquele cantor, daquele grupo, e eu tenho uma ação de comemoração. E aí eu vou comemorar junto com as outras pessoas, ou de repente eu não gostei e as outras pessoas estão vaiando e eu também não gostei e aquilo despertou em mim também um não gostar, eu vou ter uma ação que é afetiva. São categorias que ele cria para analisar como é que o ser humano age em sociedade. É claro que são modelos, muitas vezes todas elas estão misturadas numa única ação, mas ele cria esses modelos para tentar elucidar a análise da sociedade. E aí entra o pensamento educacional do Weber. Ele fica, ele entende que a educação ela deveria ser transformadora da sociedade, já que ele vivia numa sociedade capitalista e ele entendia que a sociedade capitalista tinha problemas e precisava ser melhorada, por isso que ele é um reformista.
então ela poderia transformar a sociedade, garantir que ocorresse a melhoria da sociedade. Mas ele identifica que ela é uma instituição de dominação e também ela é uma reprodutora da cultura dominante. Então, quando ele diz que a escola deveria ser transformadora da sociedade, ele se opõe ao Durkheim e se aproxima um pouco aí do pensamento do Max Weber, do Karl Marx. Também se aproxima quando ele vai discutir que a escola ela é reprodutora da cultura dominante e ela é uma instituição de dominação. Então, onde as ações sociais elas garantem aí a continuidade da sociedade. Ele vai analisar, na época em que ele viveu, 2 tipos de educação. Então, ele vai chamar de educação humanística, que é o que nós chamaríamos de educação tradicional. Essa educação tradicional, ela é marcadamente, ela tem dentro dela relações impessoais, professores e alunos não estabelecem vínculos, não têm amizade, o professor é a autoridade, ele é o disciplinador, e o aluno é só aluno e tem que aprender. E qual é a função dessa escola? Garantir a formação de burocratas que vão atuar nas funções públicas de administração do Estado. Isso ele está falando lá no século XIX. Hoje a gente sabe que há algumas mudanças. Existe uma educação para ele especializada, que é racional e burocrática, que daria origem ao modelo de educação no século XX, que é o tecnicismo, que é a formação profissionalizante do indivíduo, e existiu nas chamadas sociedades estamentais a educação carismática, né, que é uma educação voltada para a formação dos indivíduos a obedecerem aos seus reis, rainhas. Pensa-se numa sociedade estamental, por exemplo, a sociedade medieval europeia ou a sociedade brasileira da época do Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ok? Então, ele vai identificar estes modelos de escola. Voltando. Então, dentro desses modelos de escola, a gente consegue identificar que no Brasil a gente tem a escola humanística, ou tradicional, que não está mais preparando o indivíduo para a carreira burocrática de funcionalismo público, não só isso, mas para serem dirigentes das grandes empresas, das grandes corporações. Já não é uma educação totalmente autoritária e disciplinante, e nem tampouco marcada por relações impessoais, mas a gente continua tendo essa educação humanística, né? Então, o Weber continua, ele aponta algo que já no pensamento do Marx aparecia, a ideia do dualismo escolar. E uma escola especializada, né? A formação do profissionalizante, né? A formação para o exercício do trabalho. E temos aqui, não temos mais, pelo menos não na sociedade brasileira, essa educação carismática de formação do indivíduo para a obediência aí dos seus soberanos. Não é mais essa concepção. Então, a proposta do Weber, em relação à educação, é essa ideia de subverter a ordem, no sentido em que os indivíduos são responsáveis pela sociedade, as ações dos indivíduos é que fazem a sociedade, não a sociedade que fazem os indivíduos agirem. Essa é a grande virada entre ele e o Durkheim. Então, no Durkheim, o indivíduo, ele simplesmente obedece aquilo que vem de fora. No Max Weber, o indivíduo faz a sociedade.
Então, ele vai dar valor a isso. Eu espero que vocês tenham compreendido as ideias fundantes do Max Weber e até a próxima.